mais um de grão em grão aqui no canal da Liberta Investimentos. Todo sábado às 10 da manhã no YouTube, ok? Muito bem, hoje, né, estamos aqui aí com fartura de alimentos. Essa aqui é uma imagem de uma feira na Ilha de Madeira. Quem trago hoje aqui para bater um papo conosco foi meu orientador de TCC, um grande professor que eu tive na vida e uma pessoa que me proporcionou uma oportunidade fantástica. Então eu trago aqui para vocês, para a gente bater um papo hoje, Madail. Madail, prazer te receber, muito obrigado por ter vindo, né? Ter um horário disponível para conversar com a gente. Tenho certeza que a gente vai deixar aqui, com seu conhecimento, muita coisa para quem assiste o nosso programa todo sábado de manhã. Madail, o microfone é seu, se apresente, fique à vontade. Olha, Luiz, em primeiro lugar, eu é que agradeço essa oportunidade que tu está me dando, né, de me apresentar no teu programa, que, bom, se o tema é agricultura, se o tema é alimentos, claro que ele desperta o interesse em todo mundo, né? Dificilmente alguém não tem interesse em conhecer algo, né, que está no prato do dia a dia dele, né? E eu sou João Carlos Medeiros Madail, né? Eu sou pesquisador, era pesquisador, agora estou aposentado, pesquisador da Embrapa durante 45 anos, me aposentei há poucos anos atrás, né? E além de pesquisador da Embrapa, né, nas horas de folga eu fui professor, comecei na Universidade Católica de Pelotas, dando aulas para a Faculdade de Economia, um pouco para administração e dando economia até para o jornalismo, né? E depois eu fui convidado pelo, então, dono da Atlântico Sul, não sei se vocês conhecem, o Valério, né? Ele me convidou para ir para Atlântico Sul dar uma disciplina específica que ele estava com dificuldade, que era análise de investimentos. E eu fui. Bom, gostei da turma lá da Atlântico Sul, né? E participei também da transição da Faculdade Atlântico Sul para a Anhanguera, quando a Anhanguera adquiriu a Atlântico Sul. Bom, e nesse meio aí eu conheci o Luiz e um grupo muito grande de alunos, né? Que, sinceramente, cara, olha, 99,9% se tornaram meus amigos, né? Eu sinto isso quando eu saio na rua, converso com um, converso com outro, e até hoje alguns ainda me questionam, né? Sobre determinados assuntos que eles continuam estudando, né? Seja para dissertações, monografias, etc, etc, tal. E eu tenho o maior prazer em ajudá-los, né? Eu não dou mais aulas hoje para a graduação. Eu, de vez em quando, eu sou chamado lá, eu já dei aula até lá em Videira, no curso de especialização em agropecuária lá, né? Dei aula aqui para o SCOP, aqui em Pelotas, é um curso de cooperativismo que também eu dei especificamente análise de investimentos para eles também. E de vez em quando o Senac e tal, agora não tenho participado dos cursos lá do Senac nesse momento, né? Quando começou a pandemia, eu acho que parou muita coisa aí e tal, né? Bom, além disso, para preencher agora a minha aposentadoria, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Economia, né? Que tem sede em Porto Alegre. Eu sou diretor da Associação Comercial de Pelotas, sou diretor do Cored Sul, e também, na iniciativa privada, eu fui um dos dirigentes do Clube Brilhante por 4 anos, né? Terminou agora a nossa gestão. E nesse meio tempo, então, eu tenho preenchido o espaço escrevendo alguma coisa. Eu vou colocar aqui, não sei se a câmera vai pegar. Eu tenho 4 livros que eu escrevi nessa pandemia, né? Esse aqui, especificamente, a Agricultura Familiar no Tempo, foi onde eu desenvolvi muitos trabalhos no meu período de pesquisador. E eu resolvi relatar até de uma forma de agradecimento pela receptividade que eu tive dos agricultores, né? Eu escrevi esse livro, né? E também, que mais? Eu sou colunista do Diário Popular, né? Eu acho que o Luiz, foi ali que me reencontrou, né? Inclusive, venho acompanhando as tuas colunas lá. Inclusive a de hoje fala em desestatizações, né? Que eu abordo o assunto que está na pauta do governo, né? Das privatizações, né? Claro, eu tenho um cuidado muito grande de não expor um determinada, digamos assim, pensamento que vá ferir alguém. Então, eu consigo fazer um jogo de cintura aí, né, Luísa? Tu acha que tem percebido e tal?
que eu abordo mais assim, mais tecnicamente os temas, né? Sem interferência política, digamos assim, político-partidária, né? Eu acho que a melhor. Eu sempre falo isso aqui, Manoel. O que é Sim, importante? É importante a gente ver o lado técnico. Esse exato. negócio de política é que nem futebol, né? O cara torce para Sim, um time, para o outro. sim, Tal. Não sim. adianta, a gente tem que ver as soluções que são soluções práticas, que são técnicas, né? E eu Claro, acho claro. que isso passa por cima de qualquer política e não tem que pôr viés numa interpretação de uma situação em loco em si. É o que você Claro. comenta hoje na sua coluna, né? A Sim, sim. privatização, a necessidade de privatização, a Claro. posição do governo. Eu acho que é perfeito. Uhum. Eu acho assim, ó, vou puxar por um tempo mais para trás. Nós somos mais Sim. antigos um pouco, a gente viveu essa época. Em Uhum. 1991 acabou o Cetrim. O Cetrim Sim. controlava a compra e venda de trigo no Trigo. Brasil, etc. Uhum. Lá onde a gente tem a propriedade, no estado de São Paulo, a gente plantava trigo no inverno, nós plantávamos ali, era divisa com o Paraná, uma região que produzia, anos melhores, anos piores, produzia trigo. Com o fim do Cetrim, a gente deixou de plantar trigo e nasceu a safrinha, a segunda safra de milho. Ela Uhum. acabou nascendo naquela região. E hoje é a maior safra do Brasil, né? São 70 milhões de toneladas, em média, contra 20 ou 30 no verão, né? Essa segunda safra. Neste momento, o governo saiu do mercado e abriu essa oportunidade fantástica. Já entrevistei algumas pessoas que também comentaram que isso aconteceu no algodão, aconteceu no arroz, né? Em outras coisas. Então, pegando esse gancho desse movimento, a gente está vendo aí a Argentina fazendo intervenções em exportação de carne, a Rússia não está exportando trigo para a Ásia, a gente está vendo várias intervenções no mercado. Como é que você faria um balanço dessa situação, o lado positivo disso e o lado negativo disso? Pois é, ô Luiz, o mercado é um segmento muito complexo, né? Ele depende de muitas negociações, né? Às vezes os caras me perguntam assim, poxa, tu é otimista em relação à produção de alimentos, mas tem muita gente passando fome, né? É um contrassenso isso aí, né? Mas, na verdade, Luiz, tudo tem seu preço, né? E nas negociações internacionais também são estabelecidos preços, né? Normalmente são as grandes bolsas, né? Que funcionam nos Estados Unidos, principalmente, né? Que define, né? Qual é o preço internacional de determinado produto, né? Todos esses grãos que você está falando aí, eu acho que eu tenho aqui algodão, soja, milho, tudo, são commodities, né? E elas não estão no nosso, na nossa, a decisão de estabelecer isso não é nossa, é um valor internacional. Bom, quem está disposto a pagar esse valor dessas commodities tal, compra. Quem não está, não compra, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Agora, deixa eu voltar aqui e falasse no trigo, né? O trigo é um negócio que sempre me inquietou muito quando eu estava na Embrapa, né? O trigo é tão importante, né? Isso está no nosso dia a dia, está no pão, está na farinha, que a Embrapa criou um centro de pesquisa, né, nacional do trigo, exatamente para incentivar as pesquisas com trigo, porque o Brasil ele não tem assim as condições, as melhores condições para se produzir trigo, né, em massa, para abastecer o mercado interno, como tem a soja, como tem o milho, né, como tem o algodão e tal, né? E tu sabe, Luiz, fazem isso aí já, a Embrapa tem, sei lá, tem 50 anos e tal. Até hoje, a gente não conseguiu, né, via pesquisa, criar uma variedade que se adapte às nossas condições climáticas e de solo, que permitisse uma produtividade tão alta, né, capaz de nos abastecer. E nós dependemos, não produzimos nem a metade do que a gente consome. A gente depende da Argentina, né, depende de importações e tal, né? E esse é um problema, né? E às vezes, né? Essas negociações, por exemplo, né? Tem uma que eu sempre costumo falar como exemplo, né? A questão da banana, né? Por exemplo, né? O Brasil é grande produtor de bananas, né? A África do Sul também é grande produtora de banana, né? Mas às vezes, para te vender algo para a África, por exemplo, a África exige que tu compre banana deles. E isso acontece com outros produtos também, né? São negociações, Luiz, mas não quero isso, mas não interessa, se tu não comprar, eu não te vendo,
né? Se tu não vender para mim, eu não te compro também e tal, né? Então, o mercado que tu tocou aí, ele é muito complexo, né? Ele depende de uma série de variáveis, né? E todos esses produtos que tu está citando aí, eles têm uma cadeia produtiva, né? Que tem um início e um fim. E nesse meio tem muitos segmentos interessados, né? Hoje de manhã o pessoal do Diário Popular estava me entrevistando sobre o preço da carne. Eu estou metendo um monte de assunto aí, né? Não, fica à vontade, né? Aqui é bate-papo. O cara me perguntou, porque ele queria fazer uma coluna lá, o editor, por que a carne está tão cara aqui no Brasil, né? Não estão produzindo? O que está acontecendo? Não, nós estamos produzindo o máximo, o limite máximo que é permitido. Acontece que, com o câmbio favorecendo o Brasil, 5 por 1, 5 e pouco por 1, tal, é muito mais negócio tu vender a carne para fora, e ela tem uma demanda muito grande, né? Os países asiáticos, na Europa, né? Principalmente a China também, está comprando quase toda a nossa carne aí, está ficando pouca carne no mercado interno, né? E aí o preço da carne aumenta, né? Tu vai comprar uma picanha, que eu sei que tu gosta do churrasquinho, tu vai pagar hoje R$ 70 o quilo, né? É um absurdo, né? Bom, mas por que então que ele me perguntou, por que se está tão bom para o mercado interno, com preço alto, né? Não está bom. Está bom para uma camada, né? Para a população em geral não está. Né? Mas por que não se produz mais? Porque nós estamos produzindo no limite. No limite. Tudo tem um limite, não dá para produzir mais. O ideal é que o Brasil produzisse a carne para exportar e para o mercado interno a mesma quantidade. Isso é impossível, né? Então, o que está acontecendo? O povo, né, a classe B, C e tal, não está consumindo carne, está consumindo ovo, está consumindo salsicha, outras coisas, né, Luiz, que são mais baratas. Fonte. Eu comento isso, sabe? Muitas vezes eu comentei aqui que o problema, né? Hoje a carne está cara, o milho está caro, a soja está cara. Bom, mas quem produz também está se remunerando. Porque ele também, quando está muito barato, ele não cobre o custo. Mas daí ninguém enxerga isso. Exatamente. Eu acho que o grande problema é assim, poder aquisitivo. Claro, né? A nossa população tinha que ter dinheiro suficiente para que a gente pudesse ir lá e comprar. Está mais caro agora. Está mais caro, mas estou conseguindo comprar. Né? Ou não estou comprando a picanha, estou comprando uma alcatra, contra, mas eu estou comprando. Né? Claro. Hoje em dia não, é proibitivo. Né? Então a gente vai para esse lado, um lado que dificulta isso aí fica a impressão que o produtor é o cara mau. Né? Quando sobe o preço da comida, o produtor é o cara mau. Quando o produtor está com a água no nariz, ninguém olha para ele. Né? Então, mas o que eu acho é exatamente isso. A gente tem que olhar o conjunto todo. Né? Claro. Não adianta, nós estamos produzindo, quer dizer, a gente só vai conseguir aumentar essa produção com novas tecnologias, é o que você falou do trigo. Claro, né? Claro. Se eu tiver uma tecnologia nova, eu consigo aumentar a minha produção, a minha produtividade, com isso a produção. Claro. Se não, né? E aí para consumir, eu tenho que ter dinheiro para consumir. Né? Eu acho que aí é esse equilíbrio, que as coisas vão desse lado. Eu sempre comento isso. Ô Luiz, tu sabe que esse segmento, né, da agropecuária é um segmento de produção de alto risco, né? Porque ele é produzido sob os efeitos climáticos diretos, né? E eu no meu percurso aí como pesquisador, eu acho que a história do produtor, o custo de produção dos produtores sempre foi muito alto e a margem do produtor sempre foi muito pequena. Então, quando ele tem chance de, como tu está dizendo, de ter um pouquinho mais de renda, né? Quando aumenta o valor do mercado, ele se beneficia. E o produtor tem uma coisa: quando ele tem lucro, ele compra maquinário, ele melhora a estrutura da propriedade, ele não fica, o produtor não guarda dinheiro, né? Ele faz a economia movimentar. Girar, né? Tu vê em Canguçu, né? Os produtores de fumo, aqui pertinho de Pelotas, né? O que eles giram a economia naquele município ali, o dia que acabar o fumo, não produzir fumo mais em Canguçu, vai ser um caos para a economia de Canguçu, né? Então, os produtores de soja, né, estavam
estava se prevendo até quase 300 milhões de toneladas de grãos aí e tal, né? Principalmente pelo aumento da produção de soja, né? Mas tem uma estiagem muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Muitos produtores perderam. Então, quando a gente a soja está enriquecendo aqueles que tiveram chance de produzir dentro com a produtividade esperada, né? O volume de produção esperado também, mas nem todos aconteceu da mesma forma, porque o Brasil é muito grande e as diferenças climáticas são muito diferentes também. Mas assim, tu tocou, eu sou suspeito de falar na pesquisa, né? Mas, cara, nos anos 60, 70, com a decisão do Paulinelli, que está sendo muito homenageado agora, ele com um decreto, ele criou a Embrapa, né? Eu fui privilegiado também, porque fiz concurso, entrei na Embrapa no início, né? E quando eu entrei na Embrapa e comecei a estudar, né, o comportamento de cada cultura, eu comecei a estudar principalmente aqui o arroz, que era o arroz é a nossa riqueza que dá a volta, né? Naquela época, Luiz, a produtividade do arroz era 2 toneladas por hectare. 2. Quando eu saí, me aposentando, a produtividade do arroz tinha subido para 12 toneladas por hectare. Ou seja, teve um aumento de 10 vezes na produtividade, graças a quê? Graças aos estudos, né? O grupo, o time que pesquisava arroz, criando novas variedades, fazendo cruzamentos com variedades mais resistentes a doenças, mais produtivas, né? Menos exigentes em insumos, né? Ou seja, então isso que aconteceu com o arroz, aconteceu com todos os produtos. Então, nós somos aqui no Brasil privilegiados em ter uma empresa de pesquisa, né? Que gera conhecimento para todas as culturas, não tem nada fora do contexto, né, de pesquisa da Embrapa, né, e todo o país está se beneficiando com isso. Então, tu vê assim, no momento de pandemia, que o pessoal no mundo inteiro estava receoso, que não ia ter alimento, tal, o Brasil continuou produzindo alimentos. E tanto que o impacto no nosso PIB da agricultura chegou a 60%, né, da agropecuária, né, que é um absurdo. Imagina se não tivesse esse segmento, né, no Brasil, o que seria da nossa economia, né? Nós estaríamos com um PIB super negativo, né, porque a indústria parou, o comércio também parou, serviços muito menos, tal, né? Mas não, a agricultura continuou viva, continuou produzindo, continuou oferecendo para o mercado interno, exportando em maiores quantidades. Isso para nós, eu acho que é uma satisfação muito grande, né? A Embrapa, mano, é o alicerce, a estrutura, é o prédio de toda essa mudança, né? Quem não viveu muito aquela época, né? Normalmente quem assiste é mais jovem, não é tão antigo como nós, a gente passava fome na década de 70, entre aspas, não que não se passe fome hoje, mas porque nós não produzíamos e não tínhamos dinheiro para comprar. Né? O choque do petróleo foi um estrago. Veio a Embrapa, espero que o Paulinelli ganhe esse Oscar, o Nobel da Paz, porque eu acho que é um prêmio merecidíssimo. Nunca uma pessoa ganhou, sempre uma instituição, mas eu acho que ele representa isso tudo. Mas, enfim, a Embrapa que fez essa transformação. Eu lembro ainda da carne de Chernobyl, você lembra da carne de Chernobyl? Sim, claro. Tinha vazado a radioatividade lá e a Rússia mandava carne para nós e nós comemos carne radioativa. Mas, enfim, isso era um panorama da década de 70 e início de 80. Entrou a Embrapa e fez toda essa alteração no Brasil. Eu lembro também, nessa época, eu era gurizão, e tinha ido com meus tios para ver umas terras lá, não sei aonde, ia passando pelo Cerrado. Eu falei, pô, e essas terras aqui? Isso aí é barato. Eu falei, mas por que é barato, né? Vamos comprar, já que é barato, né? Adolescente, não entendia muito, é barato. Não, isso aí não serve para nada, isso aí não dá nada. E eu aprendi isso na escola também. Né? No meu ginásio, eu aprendi isso. Falei, olha, o Brasil é um país enorme, mas aproveita muito pouca terra, o resto é areia, não serve para coisa nenhuma. Né? E aí vem a Embrapa, né? E faz essa transformação. Você pode nos dizer claramente que nós só somos o que somos no mercado mundial de alimentos
porque existiu a Embrapa, porque nasceu a Embrapa, você participou desse processo, então, sim. Se vier esse Nobel da Paz, você também está indiretamente recebendo ele. Eu acho que toda a Embrapa, né? Sim. Não é um homem que faz tudo. Fala um pouco dessa trajetória toda, acho que seria legal. A gente, sabe, muita gente tem preconceito, né? Quando eu falo de Conab, aqui tem gente que fala, parece que a gente fala em órgãos estatais, né? Só vem aquele lado negativo do órgão estatal, não vê o lado positivo. O agronegócio hoje só é o que é graças à Embrapa, porque ela conseguiu não só melhorar, como adaptar variedades para essas regiões. É verdade. Conta um pouquinho dessa história para nós. Você Luiz, viveu, Madail. Inclusive na minha coluna de hoje, né, quando eu falo em desestatizações ou privatizações, eu livro a Embrapa lá no meio do texto, né? Eu acho que a Embrapa não pode ser pensada, né, em ser privatizada, porque ela presta um trabalho muito importante, porque ela entrega de graça, né, os resultados das suas pesquisas para os produtores. Né? Então, é graças, digamos, a esses resultados que os produtores têm melhorado, têm melhor qualidade, a produtividade e tal, né? O que, como tu diz, não foi sempre assim, né? Quando se decretou, o Paulino decretou a criação da Embrapa, né? O que foi, qual foi as primeiras iniciativas? O pessoal foi nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que naquela época eram raros, Luiz. Né? Hoje está disseminado, qualquer esquina aí tu tem um curso de mestrado, doutorado e tal, né? Naquela época não. Era uma camada, digamos assim, privilegiada, né, que ia fazer esses cursos, né? E a Embrapa chegava lá nesses cursos, né, na Exalc aconteceu isso, na URGS, pelo Brasil inteiro, tal. Ela ia lá e selecionava quais são os melhores alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, estão tais. Então, quando terminar o curso, está contratado pela Embrapa. Não precisava concurso, não precisava nada. Então, tudo começou pela qualidade da pesquisa, pela qualidade dos pesquisadores que estavam iniciando as pesquisas. Então, esse é o fundamento, né? Não teve ação política, Luiz, de pegar assim, não, eu vou pegar o Luiz, que é meu amigo, não, mas ele não é muito, não, mas ele é meu amigo. Não foi assim, não. foi por mérito, né? Meritocracia, mesmo que foram criados os primeiros grupos de pesquisadores. E depois, espalhados centros de pesquisa em determinada região, onde tinha uma determinada cultura que era, digamos assim, a base da economia. Como tem, por exemplo, uva e vinho em Bento Gonçalves, como tem, por exemplo, essa gado aqui em Bagé, né? Como tem o sorgo e milho, né? Lá em Minas Gerais, como tem também aqui em Londrina, tem soja, entendeu? E aí eles começaram, então, a concentrar estudos para, no mínimo, duplicar. E eu acho que até, como eu te disse, no caso do arroz, foi 10 vezes mais, né? Então, essa trajetória, ela se deu, Luiz, por aquela qualidade das pessoas e das pesquisas. Eu vou te dizer uma coisa que tu não sabe, e talvez o pelotense e as pessoas que estão nos assistindo não saibam. Aqui no centro, aqui em Pelotas, no centro de pesquisa, né, aqui que vai para Cascata, ali, né? Clima temperado. Clima temperado, onde se concentram, digamos assim, o pessoal ali, a sede, né, porque ela tem mais 2 estações, uma em Terras Baixas, lá na universidade, e outra lá na Cascata, que é uma estação experimental de agricultura familiar, né? Ali nós temos um grupo de pesquisadores de pêssego, por exemplo, né, que todas as variedades de pêssego produzidas aqui em Pelotas, e muitas espalhadas por todo o país, São Paulo, por exemplo, né, foram criadas ali. Todas, pela mesma equipe, onde teve o Bonifácio, que foi um dos chefes do centro, e hoje temos a Maria do Carmo, por exemplo, tal, né? Você não tem ideia das visitas que a gente recebe diariamente digamos assim, de pessoal da Espanha, da Itália, né, vindo buscar conhecimento e querendo importar as mudas das nossas variedades mais produtivas aqui. Então, uma das maiores
chamava diamante, uma variedade muito, muito conhecida que nós tínhamos aqui, ela é a mais plantada na Itália e na Espanha. Ela saiu daqui de Pelotas, tá? E outra coisa, quando a Maria do Carmo sai para fazer palestras, ela é chamada dos Estados Unidos com muita frequência, com regularidade, para dar palestra sobre os avanços da pesquisa com as fruteiras de clima temperado aqui do Brasil. A gente não sabe disso, né? Eu acho que o teu canal vai ser uma fonte para conhecimento das pessoas da importância que tem um centro de pesquisa como esse nosso aqui da Embrapa, que eu na brincadeira eu chamava de a ilha da fantasia, porque ali estão enclausurados, digamos assim, um grupo altamente qualificado. Todos os pesquisadores da Embrapa hoje eles têm doutorado, todos com doutorado e pós-doutorado, e normalmente os pós-doutoramentos são feitos no exterior, entendeu? Para que a gente traga conhecimento para cá e evolua com esses conhecimentos em cima das nossas culturas, nossos produtos. Não só, estou falando em frutas, mas em grãos também, em vegetais também, né? A gente trabalha com tudo ali, né? Então, Luiz, só para enaltecer a importância, nós estamos falando sobre pesquisa, a importância da pesquisa agropecuária do Brasil no atual estágio do nosso agronegócio, da agropecuária do Brasil como um todo, né? Esse pêssego aqui, ou este pêssego aqui atrás, essa foto é lá da Ilha da Madeira, tirei lá na Ilha da Madeira. Pode ser que tenha origem aqui. Pode ser. Eu não perguntei, não sabia. Então, quer dizer, essa conversa sobre a Embrapa mostra a importância desse Nobel da Paz que Paulinelli está concorrendo. Né? Na verdade, o trabalho dele que trouxe, não, pelo menos o trabalho inicial dele, principalmente exatamente por meritocracia e não por padrinho político, né, que como você comentou, que trouxe essa empresa a esse patamar. Uma coisa que eu queria também esclarecer em relação a isso, por exemplo, né, eu tenho uma empresa e eu quero desenvolver um pêssego, um limão, uma tangerina, de tal maneira que tem algumas características X. Eu contrato a Embrapa para fazer isso, porque o que tem que ficar claro para as pessoas? Você falou não privatizar a Embrapa, mas a Embrapa ela se movimenta com parcerias, não é isso? Claro, uma parceria, claro. É uma empresa pública, né? O maior acionista é o governo, mas também tem ações particulares, né? Privadas. Tá. Né? Mas eu quero desenvolver um produto. Tá? Vamos dizer assim, um produto, seja ele cereal, seja ele fruta, seja o que for. Eu contrato a Embrapa para fazer isso, eu pago para desenvolver isso, e essa patente, a minha, é da Embrapa. Como é que fica? Olha, Luiz, existe isso sim, né? Existem essas parcerias, né? A Embrapa tem parceria até com grandes companhias aí de sementes, né? Ela tem, né? Sabe disso, né? De milho, por exemplo, né? É feita uma parceria e é feito um contrato, né? Casualmente, num determinado momento na Embrapa, eu fui chefe da área de negócios tecnológicos, né? Onde a gente fazia as parcerias com quem quisesse usufruir dos estudos que a Embrapa faz, né? Alguns a gente fez no passado que não fizeram um contrato, que eu sei. Vou te contar essa história da cultivar de pêssego chamada Diamante. Na época tinha aí o Hugo Pett, não sei se é do teu tempo, que já estava então tá. O Hugo Pett ele tinha uma indústria, né? E ele importou da Itália um maquinário que processava automaticamente, né? Limpava, descaroçava e levava o pêssego para a lata, tudo meio automático. Só que a bitola da máquina dele era muito grande para as variedades que existiam aqui, e era muito redonda a forma, e os pêssegos aqui eram meio bicudos, né? Então a Embrapa se debruçou em cima de pesquisas e criou a variedade Diamantes, que é a variedade grande e bem redonda, que aceitava exatamente aquela bitola da máquina do Hugo Pett. E aí foi criado, foi distribuído as mudas para os produtores começaram a produzir e começaram a abastecer as indústrias do Hugo Pett com a variedade de pêssego chamado Diamante.
ele não pagou nada naquela época, porque aquilo era um bem para a sociedade, para os produtores, que eles começaram a plantar mais, ganhar mais, tal, né? Bom, mas existe também contratos específicos. Bom, eu quero uma variedade de milho, né? Pode ser até transgênico, não tem problema nenhum. A Embrapa também trabalha com isso em parceria, né? E ela, então, eles financiam, é feito um contrato, um projeto, onde tem todo o investimento, o que é preciso para chegar no resultado final daquela semente pretendida pelo parceiro, né? E funciona normalmente assim. Isso até tem mantido a Embrapa, digamos assim, sadia financeiramente, porque o atual governo, Bolsonaro, ele diminuiu muito o repasse de recursos para a Embrapa. Eu sei, eu mantenho contato com meus colegas até hoje e tal, né? Eu sei que hoje eles estão com um problema muito sério de recursos lá, a não ser para pessoal, que isso já está consolidado lá, agora para investimentos, está muito difícil. E a Embrapa se vale, então, dessas parcerias, né? Para se manter, para continuar, né, digamos assim, com seus experimentos, me parece que agora que se aposentou um monte de gente, eles estão terceirizando o serviço de campo também, porque não tem mais funcionário, e o pessoal se aposenta e eles não estão repondo, né? Então está reduzindo. Então é uma preocupação que tem gerado aí para o pessoal de lá, da Embrapa como um todo, no Brasil inteiro, né? Porque aquele contingente de empregados que tinha na minha época tal, já não tem mais. Diminuiu muito. Claro, o pessoal vai se aposentando tal, né? E vão reduzindo a mão de obra. E aí não tem como, né, fazer as tarefas conforme se fazia no passado, né? Então, aí o pessoal tem se valido, isso eu tenho certeza que eu estou te dizendo, tem se valido muito das parcerias, dos investimentos em projetos privados que a Embrapa mantém com companhias aí, né? Grandes companhias. Eu acho assim, momentos políticos, né, que às vezes atrapalham o desenvolvimento tecnológico do país, e momentos realmente de dificuldades. Por sorte, como é que se diz, essa possibilidade, né, de ter um investimento externo para desenvolver alguma coisa, claro, é fantástica. Por outro lado, nesse caso, né, quem não sabe, o Gupete tinha a HP, né, que era uma empresa eles faziam pêssegos enlatados, aspargos, esse pepino do McDonald's. O McDonald's foi o primeiro contrato da McDonald's no Brasil para aquele pepino do sanduíche aí do Big Mac, era deles. Era uma empresa de vulto muito forte na época, né? E o fato, né, da Embrapa falou, não, peraí, vamos resolver o teu problema, quer dizer, você adaptar, isso é o que eu acho fantástico, você não adaptou a máquina para a fruta, você adaptou a fruta para a máquina. É verdade, né? É verdade. Sabe, as pessoas têm que entender isso, né? Como é difícil, não é uma coisa fácil, você precisa de muita tecnologia, precisa de muita gente capacitada para você conseguir fazer essa transformação, e que acabou beneficiando toda a área de Colônia, né, que fornecia essas frutas, entre outros produtos, para essa empresa e outras empresas da região, que ainda existem aqui na região, ainda existem algumas. Então, quer dizer, é uma empresa que merece, para mim, merece o Prêmio Nobel da Paz, né, exatamente por toda essa evolução, e não só ele, mas, né, toda a instituição em si, que ganhou todo o Brasil. Mas eu acredito que isso seja um momento, porque se você não incentivar a vinda de novos pesquisadores, né, a vinda de pessoas capacitadas para continuar esses trabalhos, você vai ter isso na mão da iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela vai usar em prol dela mesma, ou vai vender num preço talvez caro, né? No caso do pêssego diamante, eu acho que é um exemplo assim fantástico da gente entender que uma empresa, ela investiu uma grana, né, muito dinheiro, muito tempo, muita gente capacitada para desenvolver um pêssego que se adaptava àquele maquinário e beneficiou toda uma comunidade. Que empresa que vai fazer isso? Luiz, de mais a mais, pesquisa, eu sempre falo, né, a agricultura é a arte de esperar, né? Porque tu não tem uma safra agora e daqui a 3, 4 dias tem outra. Não, isso para ti gerar uma nova variedade de pêssego, por exemplo, tu espera várias e várias safras, porque tu faz cruzamentos, né, tu avalia,
não deu, e quantas avaliações não deram certo, né, para te ter repetir e até tu chegar. É muito tempo, a pesquisa ela é demorada, né, Luiz? Ô, Luiz, eu tive o privilégio de fazer um curso no exterior, eu tive na Holanda um bom tempo, né, quando eu fui lá fazer um curso de domínio de uma nova metodologia para trabalhar com a agricultura familiar, que era uma visão holística, onde tu enxergava a propriedade como um todo, né? Porque normalmente o agrônomo, quando ele entra na propriedade, ele entra na porteira e vai direto ao canteiro, né? O veterinário entra na propriedade e vai direto aos animais, né? Bom, e assim, ou seja, são pessoas que fazem estudos pontuais, né? Agora, o produtor, quando ele entra na porteira, ele olha tudo. Ele olha o boi, ele olha a vaca, ele olha o cavalo, ele olha a alface, ele olha a fruta, entendeu? Então, ele enxerga a interação das culturas, né, naquela propriedade, né? E eu exatamente eu fui fazer isso lá, né? Como que tu faz um estudo holístico de pesquisa para que tu envolva todas as interações e tenha um resultado só. Bom, essa foi a minha passagem por lá. E aí eu também tive a oportunidade de conhecer centros de pesquisa lá, né? Da Inglaterra, por exemplo, né? A gente andou pela Inglaterra, andou ali na volta, né? Pela França e tal. E lá eu vi, eu perguntei, questionei como é que funciona uma instituição de pesquisa, porque eu via lá meia dúzia de pessoas só. Não via como tu entra na Embrapa, porque tu vê um monte de gente caminhando, tal, a gente no campo, a gente na divisação, e lá não. Aí como é que funciona a pesquisa? Funciona assim, é por contrato. Por exemplo, se existe um problema que está disseminando, digamos assim, uma determinada cultura, né, eles contratam projetos. E aí tem os escritórios particulares. Os escritórios particulares, né, nós podemos ter o nosso escritório, eu e tu. E aí nós fizemos um projeto, né, o projeto tem uma metodologia, tem tudo direitinho, tal, para que a gente domine, né, aquele problema e tenha um resultado num determinado tempo. Né? E aí eles selecionam todos aqueles projetos. E quem é que seleciona? Aqueles 5 ou 6 que estão ali, que são os top, né, da pesquisa. Né? E eles selecionam, e aí aquele projeto que ganhar, o governo financia. Bom, ele concluído e digamos, atendida o objetivo tal, eles desfazem o contrato e segue o barco. Né, tal, né? Eles não mantêm uma estrutura de pesquisa como mantém o Brasil, entendeu? Eles incentivam a criação de escritórios de pesquisa privados para participar das licitações lá para os problemas tal, né? Então, essa é uma diferença muito grande também, né? Porque tu vai trabalhar especificamente em cima de um determinado problema, né? Mas a Embrapa não, ela antecipa as coisas, ela vai estudar o que está acontecendo e o que pode ser oferecido no futuro, né? Por isso que hoje nós temos esse cabedal enorme aí de opções, né? Em todos os setores, como eu disse, né? Fruta, alimento, grãos, etc, e tal, né? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, e o Brasil, se continuar assim, eu acho que nós temos chance. Eu já digo que o Brasil hoje é quase o celeiro do mundo, né? Mas ele precisa manter, como tu diz, né? Uma instituição de pesquisa assim, remoçada, com novos concursos, com novos ingressos, novos talentos, né, para dar continuidade ao que já está sendo feito. Né? Senão, isso vai se perder, Luiz, vai se perder. Eu tenho medo que uma interferência política possa um dia dizer, não vamos investir mais na pesquisa, vamos fazer como está fazendo na Inglaterra, tal, e acaba com toda essa estrutura. Eu acho que isso aí seria o caos para o Brasil, Tio. Eu concordo com você, porque se você pega, que nem você falou, da Holanda, onde eles incentivam esse tipo de sistema. Só que lá o governo compra, paga para ter isso. Isso. Aqui, eu não acredito que isso vai acontecer. E se acontecer, a gente entende, sabe como funciona aqui, sabe que isso aí não vai dar certo. Eu acredito realmente, né? Eu conheci a Embrapa por um período, fiz o estágio lá, e eu acredito sim que tem que manter essa estrutura lá, ao contrário, tem que oxigenar essa estrutura, tem que pôr dinheiro lá, tem que renovar e manter de ponta. Né? Essa mudança do Brasil de importador de alimento para ser um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de alimento do mundo,
não aconteceu à toa, porque a gente fala milho, soja, boi. Está esquecendo de frutas, o Nordeste é um grande exportador de frutas, tá certo? Entre outras todas, coisas que existem aqui no Brasil, a gente tem coisas que a gente nem sabe que exporta, né? Porque eu nem sabia que a gente exportava ovo, mas ovo mesmo, não era ovo em pó, nem ovo pasteurizado, era ovo, sim, sim. né? E uma quantidade enorme, né? Esse ano, o ano passado já bateu recorde, provavelmente esse ano vai bater recorde de novo, exportação de ovo, mas enfim... tem muitos produtos que a gente exporta, e é graças a essa estrutura. A gente não pode virar as costas para isso, porque vai perder muita coisa. O governo não vai guardar isso. Vai ficar perdido. E outra, né? Quem não anda, né? Fica para trás. Sim. Ô, Luiz, e tem um detalhe, né? A gente está falando assim em agricultura como um todo, né? Mas sabe que o segmento agrícola ele tem o agronegócio, que é específico, né? E tem a agricultura familiar. Nós não falamos quase nada em agricultura familiar. Mas a pesquisa está muito forte no segmento da agricultura familiar. Bom, hoje está se produzindo em sistema hidropônico, que não existia, não precisa terra. Se botar uma solução nutritiva, tu produz qualquer coisa, né? Em ambiente protegido, que te garante que não vai ter problema de produção, porque ele está resguardado, né, tal, né? Os telados, né? Como é que são aqueles túneis que quando tu anda aí pela colônia tu vê, tal, né? Isso tudo, tu não pode produzir qualquer coisa naquilo ali, tu tem que ter uma variedade que se adapte àquele tipo de coisa. Isso vem da pesquisa, né? Então, outra coisa, né? A pesquisa ela tem contribuído também para ou antecipar ou retardar produções. Por exemplo, né? Eu me lembro que a gente comia morango em novembro, dezembro. Hoje, em setembro, a gente já come morango. Por quê? Porque tem variedades precoces criadas pela pesquisa, né? E outra coisa, o moranguinho era pequenininho, chamava de convoy e tal. Hoje nós temos um morango quase do tamanho de uma bergamota, né? que é um absurdo, né? Mas isso aí, o que é? Isso é resultado de pesquisa, né? Não é só nos grãos, no nosso dia a dia, né? É uma pena que hoje nós acho que desacelerou bastante a produção de aspargo. Eu que sempre fui um grande consumidor de aspargo, tu falasse no início aí e tal, né? Eu também gosto. Mas nós temos condições de produzir aspargos aqui, né? Mas é que o aspargo, a variedade de aspargo que a gente produzia aqui era uma variedade para a indústria, né? Mas o produtor não se interessou em produzir uma variedade que não seja para a indústria, que seja para o consumo in natura, que ele bota num fechinho, aquele verdinho que os europeus comem muito, e nós não comemos aqui, não temos esse hábito de comer aspargo in natura, digamos assim, né? E assim, Luiz, vários outros... uma variedade lançada pela Embrapa, eu estava lá ainda, participei até das avaliações, a minha área era a economia rural, eu fazia todas as avaliações dos clientes, porque não basta tu aprovar tecnicamente aquela pesquisa, tu tem que aprovar tecnicamente e economicamente, se ela não for econômica, né, tu não lança, né? E eu fiz muito, era tudo que eu fazia lá, né? E aí o que é atual chefe do centro, o Roberto Pedroso, ele criou uma variedade de laranja sem semente, uma delícia, e espalhou aqui pela região, mas o problema é que eu sempre digo assim, né, o resultado está ali, mas nem todos daqui da região se interessam por aquele resultado. Então, quem é que se interessa? É o pessoal de Montenegro, é o pessoal lá de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, entendeu? De fora de Pelotas. Então, o pessoal produz as variedades de morango criadas aqui em Pelotas, depois faz a festa do morango lá em Farroupilha. Né? Quer dizer, eu sempre digo isso, entendeu? Mas é que nós temos ainda aqui na nossa região, é uma região ainda, digamos, pobre, né? Pobre. É uma região que tem pouco emprego, né? Pouca indústria, né? Nós temos mais serviços e comércio e tal. Então, o dia que nós tivermos aqui uma economia forte, que proporcione renda para todas, olha, aí eu acho que nós vamos deslanchar também com a agricultura familiar aqui na região, que ela é forte, mas ela podia ser muito mais, né? Assim, a agricultura familiar, né? As pessoas falam, algumas pessoas ficam assim, porque
lembram da época do sem terra, agricultura familiar, invasão de terra. Tem nada a ver. Eu comparo a agricultura familiar com a micro e pequena empresa. Em fim de 70, início de 80, um tio meu veio da Europa e falou assim, olha, o futuro está nas pequenas empresas. A gente falou, você está maluco, era a época das grandes corporações. Se um país quiser desenvolver, o grande passo dele vai ter que ter também a pequena empresa. Então, a agricultura familiar, eu considero exatamente isso. A agricultura familiar, eu considero ela uma pequena empresa. E ela tem que ser fomentada, não só pelo motivo social, mas também pelo motivo econômico. Quanto mais pulverizado está a economia, né, melhor fica. Claro, se tiver algum problema está difundido ali, está todo esse pedaço está resolvido. Por isso que é muito importante esses desenvolvimentos, também essas pesquisas que são focadas nesses produtores pequenos. Né? Concorda comigo nesse ponto? Sim. Sim. Eu acho que é fundamental, eu acho que é muito importante todo esse conjunto. Luiz, Sim. Tu que é um grande administrador de empresas, né? Tu sabe que tudo começa por uma boa gestão, né? E eu acho que a agricultura familiar, em algumas propriedades, né? Tu vê que alguns são viáveis e outros não são, né? Justamente por falta da gestão. O produtor, da porteira para dentro, ele é um gênio, ele sabe tudo, né? Ele controla a natureza, ele sabe quando vai dar doença, quando vai ser atacado por isso, ele sabe tudo, tal. Agora, quando ele produz e bota na caixa, né, para vender, ele vai até a porteira e não passa dela. Aí quem se aproveita são os atravessadores, que vão lá e estabelece o preço a ser pago para ele, né? Então, quando eu vejo essas feiras livres, assim, como tem aqui na Dom Joaquim, que eu sou um consumidor ali e tal, ali são os produtores que produzem o produto e vêm vender para o consumidor. Essa interação do produtor com o consumidor é muito importante. Por quê? Porque exatamente quem está comprando é que está dizendo para ele como é que gostaria que fosse. E ele volta para a propriedade, né, e refaz e diz, olha, eu quero assim, assado. Você está trazendo milho, sei lá, com casca, mas eu gostaria que tivesse essa casca. Ou essa salsinha aqui, eu gostaria que tivesse um fechinho tal, que me facilita mais tal. Então, essa digamos assim, essa realimentação de informações é muito importante para ele, né, porque ele volta para lá, né, e ele também consegue estabelecer o valor, porque o produtor, em geral, o agricultor familiar, ele não sabe quanto custa a produção dele. Ele não sabe. Ou então ele vende pelo valor que tu quiser, está disposto a pagar. Se tu vai lá e negocia com ele, ele quer R$5 pelo um mole de couve, ele diz, mas eu lhe pago 2. Ele aceita, né? Porque, entendeu? Ele não computa, quando ele está trabalhando, o custo da mão de obra dele, nem da mulher, da família e tal, né? Ele diz, não, mas eu só gastei um saco de adubo, não gastei mais nada. Como não? Gastou muita coisa, gastou energia, gastou, né? E isso falta, Luiz, ainda, eu acho que é um assunto bom para ser explorado ainda, como que se faz para, digamos assim, qualificar em termos de gestão de empresa, né? profissionalizar um produtor de agricultura familiar, né? Que ele da porteira para fora, como eu te disse, ele não entende muita coisa, ele fica perdido. Eu acho que hoje em dia as grandes propriedades mudaram isso. Mas eu diria que há uns 7, 8 anos atrás, eu diria para você que 80% ou 90% da agropecuária brasileira era assim. Né? Ela evoluiu muito de lá para cá, principalmente pela tecnologia que veio, pelo valor dos maquinários, nas grandes propriedades. Então o cara tinha que fazer conta mesmo, senão explodia. Mas eu acho que exatamente falta essa profissionalização, essa referência, que eles possam entender isso tudo, que eles possam saber o valor, porque não gastei nada, mas o tempo dele tem um custo, né? O tempo dele é o tempo dele, não tem como, né? A gente entende que algumas pessoas não têm aptidão, né? Eles têm aptidão para alguma coisa, então tinha que ter
centros de educação em relação a isso, né? Essa é a visão que eu tenho. A gente não pode falar, não, vamos montar um SEASA ali que dá... Não, acho que não. Né? A interação com o consumidor dele, que nem você disse, a feira, sim. A interação com o consumidor dele fala o que ele acha. Exatamente. Outro dia eu vi uma reportagem, pessoal que fazia um doce qualquer em casa, e todo mundo falou, ai, que maravilha, você devia fazer para a rua. Aí o cara comprou um trailer desse, montou, foi para a rua, ninguém gostava daquilo lá, ele quase quebrou. Né? Aí ele procurou um Sebrae da vida, e o cara falou, não, cara, você está fazendo o que a tua família acha que é gostoso e que fala para te agradar que é gostoso. E você comprou a ideia, mas não é isso que o teu público quer. Você já perguntou o que o teu público quer? Claro. Né? E ele mudou e o negócio dele é de sucesso. Eu acho que isso serve para fruta, eu acho que isso serve para verdura, eu acho que isso serve para tudo. E eu acho que todas as cadeias têm que ser amparadas, né? Desde do micro, pequeno, empresa familiar, né? A gente pensa aí na agricultura familiar, você está mantendo o homem no campo, você não está trazendo ele para a cidade, você se ele tem consciência, ele está mantendo a ecologia, ele está produzindo, né? Produz receita, né? E é o que você já comentou antes, né? O cara que ganha dinheiro na agricultura, na agropecuária, ele investe. Ele investe na propriedade, ele investe em maquinário, ele investe em um monte de coisa. Ele faz girar todo o nosso PIB. Esse é o grande negócio de tudo. E vamos ganhar esse Nobel da Paz aí? Não, vamos ganhar sim. Não, eu acho que teve um filósofo, né? Esqueci o nome dele, né? E ele falou há um tempo atrás, até escrevi isso aí numa coluna, né? Que o mundo ia passar fome nos próximos 50, 100 anos e tal. Que ia haver uma fome, ia dizimar a população por falta de alimentos, né? E ele errou. Ele não pensou que a gente pudesse fazer estudos, né, e multiplicar a produção, né? Então, ele devia ter dito, olha, pode ser que haja alguma iniciativa de estudos que possa multiplicar. Mas, se o pessoal não tiver dinheiro, aí sim, aí ele pode morrer de fome. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, alimentos existem, né? Mas tem o seu preço, né? Então, não adianta a gente ter fartura de alimentos e não ter uma boa distribuição desses alimentos por falta de renda. Então, aí é que entra, eu acho que a política, né, os nossos representantes políticos, né, com os projetos, né, digamos assim, de desenvolvimento. Eu acho que Pelotas precisa de um plano, né, regional, porque não adianta Pelotas crescer e os municípios aqui da volta não crescerem, porque vão vir tudo para cá, como vem esporadicamente e tal, né? E aumentar o cinturão de miséria que existe aqui, né? Então, nós temos que ter gente aí no comando que atraiam. Eu tive participando de uma palestra, logo que a Chevrolet manifestou interesse em vir para o Rio Grande do Sul, e eu fui nessa palestra, e aí eu ouvi os prós e os contras, tal, e eu me sensibilizei, porque eu digo, Pelotas é a cidade ideal para nós ter uma montadora de veículos, porque ela gera uma série de outros empregos, né? Porque é o espelhinho, é o pneu, isso é feito pelas pequenas indústrias, né? E vai gerar um monte de emprego e tal. E por que Pelotas é ideal? Eu concluí assistindo essa palestra, porque ela fica a 60 quilômetros de Rio Grande, e ela não podia ficar em Rio Grande porque é o ar salinizado, tal, ia enferrujar lá, não sei o que, tal, né? E Pelotas não. E outra coisa, Pelotas é ideal porque daqui também podia exportar e estava perto do porto, né? Tudo levava a crer que Pelotas seria a sede da Chevrolet. E aí, por uma ingerência política, ela foi lá para Gravataí, né, ficou por lá, tal, porque os caras eram politicamente mais fortes do que nós, tal. E isso, Luiz, é que tem nos isolado, digamos assim, é a falta de representatividade política. Eu sempre esperei, entusiasmado, que o nosso governador, que é daqui de Pelotas, é filho daqui, tal, que ele fosse ter alguma, digamos, ingerência nisso aí, né? Pô, vamos trazer alguma coisa para a região, tal, e desse uns canetaços, como o Triquês deu quando ele levou o polo metal mecânico para Caxias. Sim. E aí, cara, a gente espera... Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas Pelotas ele é um polo, cara. Ela está muito bem, estrategicamente localizado, perto de Montevidéu, Buenos Aires, né, tal.
a distância daqui a Montevidéu é menor do que daqui a São Paulo, digamos assim, né? Então, pô, vamos explorar essa redondeza aqui. Montevidéu e Buenos Aires, né? Porque, exato, não. O nosso azar é que a economia deles também não está boa, né? Está muito ruim. Está muito ruim, né? Mas, enfim, é uma posição estratégica, porque você também... né, os navios que saem daqui já vão direto, por exemplo, a China já vai direto por baixo, né? O Cabo da Boa Esperança vai embora mais rápido, né? Se for para a Europa também. Bom, enfim, a gente tem um polo aqui, como várias regiões do Brasil tem. Realmente, se a gente for olhar administrativamente, não politicamente as coisas, né? Sim. A gente vê que tem várias regiões, inclusive a nossa, com potenciais gigantescos que não estão sendo explorados. Infelizmente, eu considero que nós estamos num país pobre, né, paupérrimo, sim. E eu acho que falta muita educação. Né? A gente pecou por muita educação e agora vem mais uma lacuna aí com essa pandemia de educação de novo, né? Vai ter aí muita gente que vai desistir aí, até mesmo no ginásio, de continuar estudando. Mas é verdade. Isso. Madail, 57 minutos aqui, nós batendo papo aqui. Passou rápido. O tempo voou, tá certo? Então vamos para o nosso encerramento. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade. Olha, Luiz, primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade que está me dando, né? Eu sou um entusiasta daqui da região, eu nasci aqui, eu defendo essa região, né? Eu amo Pelotas, até vou escrever uma coluna sobre isso, né? Porque o mês que vem é aniversário da cidade, né? Isso aí. Então eu dei a minha contribuição na área de pesquisa, eu visitei muitos produtores, eu tenho certeza que eu ajudei muitos produtores a melhorar a sua vida. Eu me lembro do seu Lorival Quinop, eu vou falar o nome dele, que é uma pessoa muito querida, que eu tive muitos estudos lá na propriedade dele. Eu ia na propriedade dele e eu digo, pô, o senhor vai no supermercado comprar carne, mas o senhor tem aqui o seu gado, por que o senhor não mata? Eu não mato porque eu não tenho onde armazenar depois. Mas o senhor tem aqui, eu estou vendo assim, o seu orçamento aqui, o senhor tem dinheiro para comprar um freezer, por que o senhor não compra? Aí o senhor vai fatiando e vai consumir. Luiz, eu estou te dizendo esse detalhe que iam além do que eu ia levar para eles, entendeu? Mostrando para ele como é que ele poderia administrar a propriedade dele e melhorar a qualidade de vida dele, da família e tal. E hoje ele é um grande produtor, cara. Ele é um grande produtor organizado, de vez em quando até visito ele, né? Organizado e tal. Então, eu sei que fiz uma parte, eu continuo ainda na ativa, não me entreguei ainda, né? Mas, então, como eu te disse, sou um cara otimista tal, e estou sempre à disposição aí do Cored, da Associação Comercial, nos lives, no Conselho de Economia e tal, dando a minha contribuição, porque eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar, não a nossa geração que já está no estágio final, mas das próximas que vêm. E eu acho que essa região ela tem muito a oferecer para as pessoas que estão vindo depois de nós mesmo. Essa é a minha mensagem. Tá bem, muito bem. Madail, um prazer, uma satisfação ter conversado contigo. Obrigado pelo seu tempo, ter dedicado esse tempo aqui. E nós vamos encerrando o nosso programa aqui. Sábado que vem, novamente, às 10 horas da manhã, no canal da Liberta Investimentos no YouTube, tem lá de grão em grão. Assista! Até sábado que vem. Obrigado. Até sábado, Luiz.